Alô, galerinha, nós estamos aqui com a prova da FUVEST de 2014 para ingresso em 2015. Questão 86 diz: certa planta apresenta variabilidade no formato e na espessura das folhas. Há indivíduos que possuem folhas largas e carnosas. Vou fazer uma folha larga e grossinha aqui. Finge que isso aqui é a espessura da folha. Tá. Larga e carnosa. Existem algumas indivíduos com folhas estreitas e carnosas. Folha estreita e carnosa. Existem indivíduos com folhas estreitas e finas. Estreita e fina. Eu pulei alguma, né? Larga e carnosa, larga e fina. Então, larga e fina. Tá? São os 4 tipos de folha: larga e carnosa, estreita e carnosa, larga e fina, estreita e fina. Tranquilo? Tranquilo. Essas características são determinadas geneticamente. Tudo bem, são passadas de planta-mãe para planta-filho. As variantes dos genes responsáveis, os alelos, tá? Pela variabilidade das características da folha, originaram-se por... Tudo bem? Tudo bem. Tá? Existem 4 fatores evolutivos. Tá? Existem 4 fatores evolutivos: seleção, migração, deriva e mutação. O que quer dizer cada um deles? Seleção é a seleção natural, seleção artificial ou seleção sexual. É você escolher alguns em detrimento de outros. Como se eu tivesse essas 4 folhas aqui e escolhesse que naquele ambiente a folha que se dá melhor é a folha larga e carnosa. Isso seria um exemplo de seleção. E aí as outras se reproduziriam menos, não que elas morreriam, coisa assim, mas elas se reproduzem menos. E quando você vai ver mais para o futuro, naquela população, essa daqui, por ter se reproduzido mais, vai ter maior presença nesse ambiente. Tá? Isso seria a seleção. Isso fez gerar essas outras características? Não, a seleção diminui a variabilidade, tá? Ela não acrescenta. A migração, que significa migração? Migração, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho essa planta, eu tenho essa planta e eu tenho essa planta no meu ambiente. E aí, por dispersão de pólen e coisa assim, chegou no meu ambiente agora essa planta vindo de um outro lugar, tá? Ela migrou para cá. Ou então, se fosse algum animal, eu poderia ter um grupo de animais indo embora daquele lugar, tá? De modo a alterar as frequências alélicas nessa população. Então, a migração também é um fator evolutivo. Mas ela não criou essa variedade. Essa variedade já existia em outro lugar e ela só veio trazida de outro lugar. Então, não é a nossa resposta também. A deriva que está aparecendo aqui, tá? A deriva seria meio que um efeito do acaso. Numa população muito pequena, se, sei lá, por exemplo, eu tenho 10 plantinhas. Veio uma vaca e comeu, por acaso, algumas delas. E aí, nesse meu acaso, eu eliminei alguma ou então diminuí drasticamente a concentração de outra ou coisa assim. Isso fez alterar o meu perfil genético dessa população, tá? É um efeito meio que do acaso. Isso acontece muito mais pronunciadamente em populações pequenas do que em populações grandes e é sim um fator evolutivo até que importante, principalmente nas populações pequenas. Não aparece aqui, não é uma das nossas alternativas. Tá? O que aparece? Seleção natural. Cria alguma coisa? Não. Seleção natural não cria. Marcar em vermelho aqui. Não cria. Vou pular a mutação aqui, já indicou que é a resposta certa. Recombinação genética. Recombinação, ele só está recombinando coisas que já existiam. Tá? Alguém poderia pensar, não, mas aqui a característica de carnoso ou não, largo ou não, foi recombinado, mas não criou uma característica nova. Tá? A característica largo ou estreito, tá? Ela não foi criada uma coisa nova aqui, ela só recombinou.
É importante, é muito importante. Tá? É muito importante. Recombinação é muito importante, mas ela não cria nada. Ela só recombina coisas que já existiam. A adaptação seria uma consequência da seleção. Alguns poderiam dizer que é consequência ou causa ou coisa assim, mas eu vejo mais como uma consequência da seleção natural. Também não é a resposta certa. Isolamento geográfico não cria nada também. O isolamento geográfico você só impede que algumas populações se reproduzam. Depois do isolamento geográfico vem o isolamento reprodutivo, tá? Mas isso só vai acontecer por causa da nossa amiga mutação. A mutação é eu tenho um alelo e ele foi alterado completamente ao acaso e surgiu um alelo novo, um alelo que não existia antes. A única real fonte de variabilidade genética, a única coisa que cria alelos novos é a mutação. Resposta então, letra B de botânica, sei lá. Letra B de mutação, porque eu quero. Trocou a letra B, sofreu uma mutação, agora mutação. Letra B de mutação, a única fonte real de variabilidade genética. É isso aí, galerinha. Se você curtiu, dá um joinha e até a próxima.